Bem-vindo, amigos do Medicina Integrada. Vamos começar mais um vídeo. Esse vídeo a gente vai falar um pouco mais de exame físico, tá ok? Nossa metodologia de estudo, ela é muito fácil e prática para você. Nós criamos videoaulas para você assistir, entender e ter em mãos ao final do vídeo seu resumo de estudo. Assista a aula pausando o vídeo e copiando as informações ao final do vídeo. Seu resumo estará pronto. Utilize folhas, sulfite e cores variadas para ilustrar e anotar. Uma boa aula. Exame físico. Exame físico, para se obter dados de exame físico, é preciso utilizar os sentidos: a visão, olfato, tato e audição. As habilidades necessárias para o exame físico são inspeção, palpação, percussão e ausculta. Eu vou fazer um adendo aqui para vocês, que é o seguinte: a ausculta, algumas vezes, ela vai entrar na segunda ordem. Por quê? Seria inspeção, ausculta, palpação e percussão. Principalmente exames de abdômen, tá? Quando eu estiver gravando um vídeo de abdômen, vocês vão ver que segundo o Porto, ele vai estar nessas 4 ordens: inspeção, palpação, percussão, ausculta. E no finalzinho do Porto ele fala: porém, deve-se utilizar na segunda ordem para não se perder murmúrios hidroaéreos. Então, assim, você não vai perder aqueles barulhos hidroaéreos na hora que você fizer a sua percussão ou você fizer a sua palpação e você for escutar, você não escuta mais. Então, abdômen, a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Vamos lá. Inspeção. A exploração feita a partir da visão, investigam-se a superfície corporal e as partes mais acessíveis das cavidades em contato com o exterior. A inspeção começa no momento em que se entra em contato com o paciente, realizando-se uma inspeção geral. Você viu o paciente, você já tem que começar a analisá-lo. A semiotécnica é: a inspeção exige uma boa iluminação, tá? E aqui no final, qualquer uma observação. Para uma boa inspeção, a luz deve ser branca e de intensidade suficiente, tá? A exposição adequada da região a ser inspecionada e o uso de instrumentos como lupa, lanterna, otoscópio, oftalmoscópio, entre outros. A inspeção deve ser realizada por partes, desnudando-se somente a região a ser inspecionada. Não se deve deixar o paciente totalmente exposto, tá? Você tem que lembrar sempre que você tem o resguardo do paciente na sua moral, na sua integridade também, tá bom? O conhecimento prévio das características da superfície corporal, assim como da anatomia topográfica, permitirá ao estudante reconhecer eventuais anormalidades durante a inspeção. Conhecimento é tudo. Se você não tem um bom conhecimento de superfície e anatomia, você não consegue trabalhar. Há 2 maneiras fundamentais de se fazer a inspeção: olhando frente a frente, na região a ser examinada, né? Isso significa inspeção frontal, que é o modo padrão desse procedimento. O que seria isso? Quando você está com o paciente em decúbito dorsal, deitado na maca, e você vai ao final dos pés dele, tá? E olha dos pés à cabeça, de frente, frontal. Ou então o paciente de pé, tá? Daí você olha de posição frontal e você vê, tá? Comparando um lado do outro, igual quando a gente vai avaliar a costela, a gente tira um PA de tórax, né? Perfil de tórax. Para quê? Para a gente comparar os dois lados das costelas, para saber como é que é. Porque normalmente, não é sempre, o paciente ele sempre tem a formação um lado igual ao outro. Às vezes não. Se não tiver, você consegue visualizar melhor. Observando a região tangencialmente. Essa é uma maneira correta para pesquisar movimentos mínimos na superfície corporal, tais como pulsações ou ondas de pequenos abalamentos ou depressões. O que a gente observa muito aqui é o ictus cortis, tá? Que a gente vai ver ele pulsar em algumas pessoas, e também se a pessoa tem alguma obstrução de artéria abdominal, por exemplo, você vai ver esse pulsar, né, na parede abdominal do paciente. Isso consegue enxergar. E também a gente consegue enxergar as mães, né, as gestantes,
a criança empurrar a parede abdominal. Isso é bem interessante também. Palpação. A palpação recolhe dados por meio do tato e da pressão. O tato fornece impressões sobre a parte mais superficial e a pressão sobre a mais profunda. Pela palpação, recebe-se modificações de textura, temperatura, umidade, espessura, consistência, sensibilidade, volume e dureza, além da percepção do frênito, elasticidade, reconhecimento de flutuações, criptações, vibrações, pulsações e verificação de presença de edema. Isso é muito importante. Palpação com a mão espalmada, em que se usa toda a palma de uma mão ou de ambas, assim como está no desenho, tá? A gente usa muito em abdômen. Palpação com uma das mãos, superpondo-se. Você coloca uma mão sobre a outra para você ter mais firmeza na ponta dos dedos e também na palma da mão espalmada. Palpação com a mão espalmada. Tá? Essa palpação aqui a gente usa muito para poder verificar o ictus coris. Tá vendo onde ela está? Aí você vai ver se tem uma pulsação, um dígito, 2, 3 ou 4. Quantos dígitos você consegue sentir ao bater do ictus coris? Porque nisso a gente consegue ver se o paciente tem uma hipertrofia ventricular direita. Entendeu? Então isso é muito significativo no nosso exame físico cardíaco. Mais para frente a gente vai ter uma videoaula sobre isso. Palpação com a borda da mão. Essa palpação é feita muito para a gente avaliar a parte de visões anatômicas. Aqui ele está fazendo bem para delimitar o peitoral, né? Com a parede abdominal. Você consegue fazer esse mesmo movimento para poder delimitar, tá? O músculo reto, o abdômen reto do músculo oblíquo, tá? Esse mesmo palpação que a gente utiliza. Palpação usando o seu polegar e o indicador em forma de uma pinça. Isso se utiliza muito para pinçar gordura e a gente usa esse movimento para poder colocar o adipômetro para fazer a bioimpedância. Palpação com o dorso dos dedos. A gente usa muito para temperatura, né? A gente coloca os 2 dedinhos na testa do paciente, nas costas, né? Para sentir se está tendo uma troca, uma irradiação de temperatura. Dígito pressão. Realizada com a palpação a polpa do polegar ou indicador, consiste na compressão de uma área com diferentes objetos, né? Pesquisas existência de dor, avaliação. Aqui a gente vê muito edema, tá vendo? Então a gente vai ver o edema, se a gente aperta, conta 1, 2, 3, 4, 5, solta. Permaneceu afundado? Quanto tempo demorou? Tudo isso a gente tem que anotar, tá? Para saber que tipo de edema, quanto tempo está o edema, e a gente faz a avaliação do paciente. Paciente renal, cardíaco, a gente faz sempre essa avaliação. Ponte pressão, tá? Consiste em comprimir com um objeto pontiagudo um ponto do corpo. É usada para avaliar a sensibilidade dolorosa. A gente usa material descartável, tá? A gente abre o material na frente do paciente, faz esse procedimento, depois descarta no descarpaque, tá? No local adequado, esse material. Vidropressão. É muito pouco utilizado, mas é mais utilizado por dermatologista. Realizada com o auxílio de uma lâmina de vidro que é comprimida contra a pele. Analisando-se a área através da própria lâmina, sua principal aplicação é a distinção entre eritema de púrpura, no caso de eritema, a vidropressão provocada, né, que provoca o apagamento da vermelhidão e de púrpura permanece a mancha. Então, assim, você coloca o vidro, faz a pressão e você vê se some ou não, né, as manchas. Isso é muito utilizado por dermato, tá? Você não vai ver isso em uma clínica recorrente, esse tipo de vidropressão. Fricção com algodão, em que com uma mecha de algodão roça-se levemente um segmento cutâneo, procurando ver como o paciente se sente. É utilizada para avaliar sensibilidade cutânea. Isso é muito utilizado em paciente diabético, tá? Pesquisa de flutuação, em que aplica o dedo indicador da mão esquerda sobre um lado da tumefação, enquanto a outra mão, colocado no lado oposto, exerce
sucessivas compressões perpendicularmente à superfície cutânea. Havendo líquido, a pressão determina um leve rechaço no dedo da mão esquerda, ao que se denomina flutuação. Palpação bimanual. Esse aqui é muito utilizado por dentista e endócrino, tá? Quando o dedo indicador da mão direita é introduzido na boca, enquanto as polpas digitais dos outros dedos, exceto o polegar, da outra mão fazem a palpação externa na área de projeção da glândula. Outro exemplo de palpação bimanual é o toque ginecológico combinado com a palpação na região suprapúbica. Percussão. A percussão baseia-se no seguinte princípio: ao se golpear um ponto qualquer do corpo, origina-se vibrações que têm características próprias quanto à intensidade, ao timbre e à tonalidade, dependendo da estrutura anatômica percutida. Ao se fazer uma percussão, observa-se não só o som obtido, mas também a resistência oferecida pela região golpeada. Percussão direta: a ponta dos dedos golpeia diretamente a região que se quer percutir. Essa palpação direita que está batendo no olho, dá para você ver? A gente usa isso muito para determinar se a pessoa consegue enxergar. Você vai bem perto do olho e é um estímulo, tá? Visual. Se a pessoa ela piscar, ela consegue enxergar a ponta do dedo se aproximando. Normalmente a gente faz isso para ver se o paciente enxerga, né? O paciente AVCzou, o paciente faleceu. A gente faz muito desse movimento, tá? Percussão de dígito digital: dedo médio da mão esquerda, flexímetro é o único a tocar na região a ser percutida. No desenho ele tá ali, ó. Você vai pegar a falange média, tá? Do dedo e vai bater. Daí essa batida ele vai percutir da falange pro tecido. Ela vai fazer o barulho. Percussão dígito digital: pode-se usar outra mão de posicionar os dedos, certo? Da mão que eu golpear. O dedo polegar e o indicador ficam semi-estendidos, ou mínimo e o anelar fletidos, com as extremidades quase tocando a palma da mão, enquanto o dedo médio flexor procura adotar a forma de um martelo. Tá vendo? Ó? A mão direita dela tá que nem um martelinho batendo na falange medial. Entendeu? Ó, semiotécnica: a obtenção dos 3 tipos fundamentais de sons deve ser treinada previamente antes de se passar a percussão do paciente, usando os seguintes artifícios. Ou seja, você treina antes de escutar como é que vai ser o som, e quando você chegar no paciente você já tem noção mais ou menos como deveria ser o som. Porque se você chegar e fizer a percussão e não tiver o som adequado, o que pode ser? Ou você errou, ou o paciente tem alguma patologia. Você entendeu? 50% de chance de você estar aplicando a manobra errada e 50% de chance de o paciente estar com uma patologia e você achar que fez errado. Entendeu? Som maciço, som pulmonar, som timpânico. Som maciço é obtido percutindo-se a cabeceira da cama, o tampo de uma mesa, uma parede ou um bloco de madeira. Som pulmonar é emitido ao se percutir um colchão de mola, uma caixa contendo pedaços de isopor ou mesmo um livro grosso colocado sobre a mesa. Som timpânico é o que se consegue percutindo uma caixa vazia ou um pequeno tambor. Punho percussão: mantendo-se a mão fechada, golpeia-se com a borda cubital a região em estudo e averigua-se se a manobra desperta sensação dolorosa. Percussão com a borda da mão: os dedos ficam estendidos e unidos, golpeando-se a região desejada com a borda ulnar, procurando observar se a manobra provoca alguma sensação dolorosa. Percussão por biparote: a gente usa muito isso aqui, tá? Com uma das mãos, o examinador golpeia o abdômen com biparotes. Peteleco: enquanto a outra, espalmada na região contralateral, procura captar ondas líquidas
chocando-se contra a parede abdominal. A percussão por piparote é usada na pesquisa de ascite, é líquido abdominal. Sinal de Giordano, tá? As técnicas punho, percussão com a borda da mão são usadas no exame físico dos rins. Os golpes são dados na área de projeção deste órgão. Você tem que imaginar mais ou menos onde fica o órgão, você sabe onde o órgão está, né? Através das costelas, onde que ele vai ficar escondidinho ali atrás, na região lombares, né? E você vai fazer o sinal de Giordano, né? Punho, percussão. Você vai bater com a mão, igual está no desenho. O surgimento da dor é sugestivo de lesões inflamatórias das vias urinárias altas, tá? Essas pielonefrites. Ausculta. Lembra que eu falei que a ausculta pode ir primeiro do que a percussão e a palpação? Então, aqui está na sequência igual está o porto. Mas no finalzinho da ausculta, do porto, ele refere que deveria ser feito primeiro. Tá? Mas está na sequência e aqui eu também estou lembrando vocês que deveria ser feito primeiro no caso fosse o abdômen. Vamos lá. Em sua maioria, os ruídos corporais são muito suaves e devem ser canalizados através do estetoscópio para serem avaliados. Ambiente da ausculta. Ambiente silencioso e condição indispensável para permitir uma boa ausculta. Você não vai fazer uma ausculta abdominal ou cardíaca num lugar que tem muito barulho, né? Você confunde. Ou o paciente falando, confunde. Ou o familiar dele falando com você. Você tem que prestar atenção numa coisa só e realizá-la bem feita. Posição do paciente e do examinador. Isso aqui é muito importante, tá? O médico e o paciente devem colocar-se comodamente no momento da ausculta. Posição habitual do paciente para a ausculta do coração é o decúbito dorsal, com a cabeça apoiada ou não em um travesseiro. Tá? Não é uma regra, mas eu prefiro sempre. O paciente sentado com o tórax ligeiramente inclinado para frente ou em decúbito lateral esquerdo. São outras posições para se auscultar melhor sons cardíacos, né? Por isso que do lado esquerdo, específicos. As três posições o examinador fica em pé à direita do paciente. Por isso que normalmente a maca vai estar sempre posicionada num canto específico da sala. Para você sempre estar do lado direito do paciente, tá? Não é o seu, é o lado do direito do paciente. As instruções ao paciente, de forma clara, compreensão ao mesmo. Ou seja, não adianta você falar de forma técnica, científica, o paciente ele não vai entender. Muitos pacientes que usam a rede pública não têm um nível adequado de escolaridade para entender. Você fala para ele decúbito dorsal, alguma coisa do tipo, ele não vai entender. Você fala, meu querido, deita de barriga para cima, ou de pança para cima. Já escutei muito isso, então vamos falar de forma clara, compreensível. A aplicação correta do diafragma, que é a campânula, deve se colocar de forma que sua extensão esteja em contato direto com a pele do paciente. Tá? Uma coisa que eu ia relembrar vocês é o seguinte: toda vez que você utilizar a campânula no diafragma, você deve passar álcool e higienizar, tá? E também lavar as mãos antes de ir de um paciente para o outro. Muito obrigado pela videoaula, muito obrigado por vocês estarem acompanhando o nosso canal. Fique atento às próximas aulas que a gente está preparando. Curta e compartilhe e deixe o seu comentário abaixo, tá ok? Siga a gente no Instagram e no Facebook. Um grande abraço, tchau, tchau.